Vamos lá. Obrigada a você. Mothershops. Mothershop foi liberado de segunda para terça, é sempre na madruga, né? Porque a gente tem clientes que trabalham até tarde, né? Então, geralmente, quando a gente faz liberação num dia, ela tem aplicação prática no dia seguinte. Tá? Então, vamos lá. O Mothershop também tem bastante recurso bem legal, tá? Então, vou dar uma passada nos hot, né? Depois em alguns new, né? Mas depois, quem tiver interesse em conhecer com detalhes, pode olhar aqui também. Tá? Começando pela parte geral, tá? O primeiro item bem legal é o calendário de eventos. Espera aí que eu não estou logado ainda. Agora estou logado. Nós temos já aqui na tela inicial o calendário, né? Mas ele tinha um em breve aqui, não estava habilitado. Tá? Nesta versão, nós habilitamos o calendário. Então, basicamente, o que é o calendário? Ele vai trazer por dia, né? Obviamente, na tela inicial, os 7 dias da semana, né? Sempre marcado o dia atual. O que tem de pendência para aquele dia? É o calendário de coisas pendentes. Tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho um documento de entrada, um pedido de venda, duas notas fiscais. Tá? Isso aqui que ele traz de pendência são documentos a receber e a pagar, todos os tipos de pedido, né? Pedido de venda, orçamento, pedido de compra, consignação, notas fiscais pendentes e aniversariantes. Tá? Então, isso que ele traz por enquanto. A partir da próxima versão, que vai ter a parte de ordem de serviço, aí vai trazer as ordens de serviço também. Né? Então, tu pode ir navegando pelos dias aqui, né? Ele vai te trazendo o que tem de pendente no dia. Se já foi resolvido a pendência, digamos, né? Aí ele não aparece mais, tá? Porque é um calendário de pendência. E se tu clicar em cima dos itens aqui, ele vai te mostrar, né? O que é o item, né? Ou os itens, vamos pegar as duas notas pendentes aqui, ó. Tem duas, né? Então eu posso ver aqui, clicar, ver os detalhes, clicar e ver o registro, né? Vamos pegar o documento financeiro aqui, ó. Esse aqui é esse documento aqui, né? Nesse valor, esses dias, se eu clicar aqui, eu vejo o documento aqui. Mesma coisa para os outros, né? E também existe a opção ver mais, né? Que aí ele abre o calendário mesmo, onde vocês podem ver os dias anteriores, se ficou alguma coisa ainda pendente, ou os dias para frente também. Tá? Aí pode trocar para mês, dia e semana aqui, né? Navegar pelas datas, assim por diante. E aqui também mesmo esquema, né? Clica em cima, consegue ver os. Então a principal ideia do calendário é que primeiro na tela inicial o cara consiga ver direto as pendências que ele tem para o dia, na hora ali, de forma rápida e direta. Mas se ele quiser consultar também pendências passadas ou futuras, olhar aqui no calendário, tudo numa única tela, né? Pendências de vários módulos diferentes. Então é bem interessante. Quem trabalha aí com pedido, com documento receber, pagar, consegue por aqui, ó. Até o fim da semana eu tenho 7 documentos a receber, por exemplo, amanhã, ó, que vai entrar, que são todos esses. Tenho que pagar um na sexta, lá, assim que funciona. Então entrou aqui já, ó, 7 documentos a receber pendente, e é assim que funciona, bem simples, prático e direto. Bem, E, Felipe, e a gente adicionou os recursos mais usados do sistema, né? Mas se alguém tiver alguma dica ou, enfim, quiser pensar em adicionar algo que seja relevante também, estamos abertos a adicionar mais coisas aí no calendário. Isso aí, vai entrar a ordem de serviço ali, né, como eu comentei na próxima versão, mas aí podemos acrescentar outros recursos aqui também. Felipe, uma informação também importante, aproveitando que o William falou ali, né, que agora a gente está monitorando o que os clientes usam efetivamente do sistema, né, no Mothershop. Então a gente tem uma estatística aí, né, quais as telas que eles mais usam, enfim, quais as funcionalidades mais usadas do sistema. Isso aí. E através desse mapeamento, qual que é a nossa ideia, né? É entender melhor quais os principais recursos que são usados, né, em primeiro lugar, para a gente também focar esforços nessas aí, né? E também identificar tendências de uso, né? Estatísticas, parte de custo, né? E esses itens vão estar disponíveis para vocês também, tá? Lá pela plataforma.
Então, vocês vão conseguir lá pela plataforma ver os clientes de vocês e ver, por exemplo, a quantas notas o cliente emitiu nesse mês, né? Então, e a gente vai criar indicador, né? Isso também é uma versão mais futura, que vai indicar a tendência, né? Então, vocês vão conseguir identificar aquele cliente que, meio que está desistindo, assim, que está desanimado, só pela quantidade de utilização do software. Mas esse é um recurso, um trabalho já médio e longo prazo. Certo? Então, o primeiro item é o calendário, bem bacana. Sempre lembrando que é tudo automático o calendário, tá? Conforme vocês forem lançando pedidos, documentos, pelas datas, ali a gente vai gerando o calendário. Um outro item que nós trabalhamos bastante aqui também na parte geral é o controle de foco, que é o foco, é a posição do cursor dentro dos campos, né, das principais telas. Né? Por quê? Porque a gente sabe que às vezes tu tem que pegar no mouse e clicar num campo ali para poder lançar um produto, né, se tu vai fazer 20 notas por dia com 50 produtos, faz as contas aí, quantas clicadas, são 1000 clicadas, né, não, então 1000 vezes tem que pegar no mouse. Então a gente trabalhou bastante em várias telas, todas as principais, né, para melhorar esse controle de foco. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como eu falei, foram várias telas diferentes. PDV, hoje o PDV, por exemplo, para pegar no mouse é muito difícil. Geralmente é tudo, sempre o cursor vai estar aqui. O que vocês forem fazer, o cursor vai estar aí para digitar aqui no campo principal, né? Ou se entrar numa tela, por exemplo, um produto pesável, que ele abre a telinha, ele já abre com foco no primeiro campo. Então esse é um exemplo, né? Um outro exemplo aqui, vamos pegar a parte, sei lá, de pedidos aqui. Vamos emitir um pedido. Ó, o cursor agora já vem no campo cliente, então eu já pode ter o principal campo, né? Eu já posso sair digitando aqui. Legal. Selecionei, o cursor já vai para o item aqui embaixo. Mas eu quero trocar a entrega. Bom, aí tu clica na entrega e troca. Mas ele já cai no campo direto aí para tu ir vendendo, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Aí adicionei o item no pedido. Ó, o cursor já volta aqui para eu botar o próximo, entendeu? Antigamente eu tinha que vir, clicar, né? Mas parece simples e básico, sim, mas no dia a dia, fazendo um volume grande de informações, né? Os tabs também a gente melhorou bastante, tipo, tu dá uns tabzinhos já cai direto no pagamento, entendeu? Então isso para quem usa com frequência é um facilitador. Mas é um tipo de coisa que a gente espera que o usuário não note, tá? Que é que ele faça e veja que ficou prático e fácil, que ele não note que o sistema não está sendo impeditivo para ele fazer algumas operações. É tipo o volante, né? O volante camisa 5. Se ele estiver jogando no time e ninguém perceber que ele está jogando, ele está fazendo o trabalho dele bem feito. Então, esse é um exemplo, tá? Então, mexemos na tela de produto, toda a parte de foco e sequenciamento de campos, emissão de pedido, emissão de nota, PDV, importação de nota. Então, todas essas telas a gente melhorou bastante essa questão de foco. Legal, e esse item aqui, que foi também, depois da atualização, aconteceu automaticamente, digamos, né? Que a gente fez bastante melhoria na parte de controle do usuário. Né? Então, a gente tinha bastante suporte com redefinição de senha, ou cadastrava o usuário e não chegava o e-mail, esse tipo de coisa, dava bastante suporte, né? Então, a gente mudou todo esse processo de gestão de usuários, né, para uma ferramenta mais robusta, mais flexível. E só que, no entanto, como a gente mudou a ferramenta, né, a gente acabou perdendo as senhas dos usuários, porque a senha é criptografada, a gente não tem acesso, né? Então, por isso que ontem, na atualização, foi necessário, no primeiro acesso, fazer aquele procedimento de reiniciar as senhas, aí, para resetar a senha, né? Para todos os clientes, né? E correu tudo certo, tudo normal, né? Alguns casos aconteceu, né, de o cliente não ter mais acesso ao e-mail, coisa e tal, né? Mas isso tudo a gente resolveu via suporte, tá? Então, agora essa questão de cadastro, senhas, esse tipo de coisa, está bem mais flexível. Algumas informações importantes, tá? Em primeiro lugar, agora a parte de cadastro de usuários novos é só pelo gestão. Tá? Antigamente a gente fazia lá pela plataforma, mas não é muito, como é que eu posso dizer, não é muito lógico, né? Então, se eu quero cadastrar um usuário novo de acesso ao sistema agora, eu venho aqui pelo sistema aqui, né? Usuários e clico em novo aqui. Então, não precisa ir lá na plataforma e cadastrar, faço tudo por aqui. Quando a gente criar um usuário, um ambiente lá na plataforma também, agora a gente só basicamente bota o usuário inicial, né?
E todo o processo de senha e tudo mais, ele é feito pelo próprio usuário mesmo. Ele envia e-mail, tu clica no e-mail, define a senha, todo esse processo aí normal. Ok? E tem uma outra mudança bem grande, que é importante que os parceiros estejam cientes, né? Que é essa questão aqui, ó, acesso aos ambientes de cliente pela plataforma. Então, agora, se vocês tiverem que acessar um ambiente de um cliente para dar suporte, para ver alguma coisa, a gente vai indicar que vocês façam pela plataforma. Como é que faz isso, tá? Eu tenho um printzinho aqui, ó. Lá na aba de clientes da plataforma, vai ter a lista dos clientes de vocês aqui. Então, vocês podem filtrar aqui pelo nome, pode usar os filtros de colunas aqui também, né? Mas ao achar o cliente que vocês querem acessar, tem esses 3 pontinhos aqui, né? Com as ações do cliente, ativação, bloqueio, coisa e tal, né? E tem esse último agora aqui, que é fazer login. Então, ao clicar aqui, vocês vão entrar no ambiente do cliente com o login do usuário master do cliente. Tá? Então, é importante que vocês usem, já vão se adaptando a usar essa opção aqui, porque nas próximas versões do Shop vai entrar também o controle de sessão do usuário, tá? Que é o usuário só poderá estar logado em um dispositivo por vez. Tá? Então, se vocês forem dar o suporte e fizerem o login no usuário do cliente, vai derrubar o usuário lá depois, entendeu? Então, tem que acessar pela plataforma. Então, já vão, né, indicando, instruindo as equipes de vocês para fazer isso por aqui. Além de ser mais fácil, né, tu não tem que ficar pedindo a senha para o cliente para acessar, né, também não ocorre risco de ter conflitos de sessão de usuário. Beleza? Então, isso da parte geral. Pessoas têm só coisas mais simples, vocês podem dar uma olhada se quiserem. Na parte de produtos, vamos para a parte de produtos. Aqui tem bastante coisa legal. Primeira delas nós fizemos uma revisão completa na parte de consulta de produto. O que eu quero dizer com consulta, né? Toda vez que eu vou procurar um produto em qualquer tela, né? Isso é uma consulta de produto. Então, por exemplo, se eu vier aqui na lista de produtos, né? E tentar pesquisar um produto aqui, né? Vou fazer uma consulta. Se eu for lá no PDV e tentar lançar um produto, é uma consulta de produto. E agora todas as consultas em todas as telas têm exatamente o mesmo critério, né? Que a gente tinha, por exemplo, nessa listagem aqui era um caso, ela tinha um critério de consulta diferente das outras telas. Então o pessoal procurava um produto no PDV, vinha tentar achar na listagem, como o critério era diferente, não, né? Então agora é exatamente o mesmo critério em todas as telas, né? Que é primeiro pelo código de barras. Se não achar o que tu informou como código de barras, ele procura como SKU. E se não achar como SKU, tenta entender como descrição. Então, que é o parâmetro correto, né? Então, sempre primeiro o código de barras, depois SKU, depois descrição. Então, por exemplo, esse produto aqui que tem o SKU ABC123. Se eu ver aqui e digitar ABC123, ele vai ter que achar aquele produto ali. Nessa tela aqui, em todas as outras. Ou tu pode ter um produto, que eu tenho até um exemplo aqui, ó, esse aqui, ó, que o SKU é igual à descrição de vários outros, que é Adidas, ó. Então, se eu for digitando Adidas ali, ó, eu não botei o Adidas ainda, que é exatamente igual, ele está trazendo tudo que tem Adidas, ó, então está procurando por descrição. Mas se eu botar Adidas, aí ele vai trazer só esse aqui, que tem um SKU exatamente igual, né? Código de barras, a mesma coisa, ó, tem um produto aqui que é meia, o código de barra. Então, se eu for digitando meia aqui, ó, ele vai trazer tudo que tem meia. Mas se eu botar exatamente meia, ele vai trazer só o produto que tem o código de barras bem. Ok? No PDV também, mesmo esquema. Beleza? Então, todas as telas, né? É dessa forma aí. Inclusive, a performance também a gente mudou muito, principalmente para quem trabalha com código de barras, né? Então, se tu botar um código de barras ali, pegar esse aqui, ó, que eu sei de cabeça. Né? Mesmo no produto online, ó, tu vai lançando ele, ó, o meu PDV está online, tá? Então, ele já vai lançando automaticamente. Então, agora essa questão de consulta de produtos aí tá 100% resolvida. Esse aqui é do loja, vou fechar, senão eu fico abrindo. Nós habilitamos novamente a parte de gerenciamento de preços, tá? Que a gente tinha desabilitado lá no começo do ano. Que é isso aqui, ó. Produtos.
Preços. Ó, então agora tem de novo a parte de reajuste de preços, né? Vocês podem fazer reajuste de preço em lotes aqui, tá? Dá um exemplo qualquer aqui. Então dá para botar em todos os preços aqui do que eu informei, vocês podem filtrar por percentual ou por regra, né? E aí fazer o reajuste em lote aí. Okay? Então foi reabilitado isso aqui. Beleza, tem também melhorias gerais na parte de cadastro, tá? Felipe, Oi. só é bom talvez a gente relembrar, né, o porquê que a gente desabilitou e agora habilitou novamente, né? Estava acontecendo devido à forma, né, de consulta dos produtos, nós estávamos tendo alguns problemas de quando um cliente fizesse uma ação dessa em lote, estava sobrecarregando demais a nossa infraestrutura, né? Então, foi feito todo um trabalho aí em termos de infraestrutura para que isso não ocorra mais e a gente possa habilitar novamente isso daí, né? Não sei se tu pode explicar Isso. melhor, pessoal. O maior problema é que essa alteração de preços aqui ela é bem pesada, né? Então, quando tu faz alterações de preço, e se tu fizer em lote, tu permite o usuário fazer quantos produtos ele quiser, teoricamente, né? E a gente teve casos aí de clientes ajustando 30 mil produtos, por exemplo, numa tacada só de preço, né? E aí a forma como nós tínhamos feito, né, acabava gerando lentidão para outros usuários, né? Então agora a gente fez uma forma que mesmo que tu reajuste preços numa quantidade grande de produtos, né, ele não vai impactar em outros usuários. Claro que a gente nunca recomenda tu ir ali fazer 50 mil produtos numa tacada só, entendeu? Porque mesmo assim não existe mágica, ele vai ficar um pouco lento para fazer, um produto online, né? Mas ficou, não, agora a forma que foi feita, ela ficou performático mesmo, com grandes números de produto e não impacta em outros usuários. Não impacta no nosso servidor, digamos, né? Vai ficar lento lá no servidor. Beleza, fizemos bastante melhoria na parte de cadastro de produtos, né, que é uma das telas mais usadas que a gente viu para o nosso mapeamento, né. Então, melhorias no sentido de filtros, de ordenações, de maiores informações em tela, ou na parte de imagens, né, que às vezes o pessoal reclamava um pouco na parte de imagens que não era muito lógico de fazer, e a parte de imagens principais também, então, tudo isso agora foi bem revisado e melhorado, ficou bem bacana. Uma coisa que eu não comentei lá da consulta, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, que a gente até perdeu o cliente por isso, né? Que às vezes tipo, tinha lá uma variação inativa, por exemplo. Eu vim aqui, bipava o código de barras da variação inativa, o PDV não lançava, né? Mas não dava nenhuma mensagem. Então o cliente acabava achando que não achou o produto, que era bug, coisa e tal. Agora a gente fez uma coisa simples, mas importante, né? Que se tu botar um código que não existe, ou uma variação inativa, alguma coisa, vai exibir pelo menos uma mensagem para o usuário saber, né? Aí ele pode ali botar o código certo e seguir o baile. Beleza? Uma outra coisa simples, mas interessante agora é possível informar marca, unidade de medida e categoria padrão, né? Tipo, se um cliente eu não controlo marca, ou todos os meus produtos são unidade, né? Então, tu pode informar isso como padrão lá no cadastro, né? Das marcas ou das... Vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho uma unidade de medida que eu já deixei padrão na minha, que é a unidade aqui. Se eu achar ela aqui, ó, né? Então, ela está como padrão. Lá na marca e na categoria também tem como marcar padrão. Uma só, né, obviamente. Então, quando eu for cadastrar um produto, por exemplo, ó, ele já traz pré-selecionado, né, o que eu botei de padrão. Aqui já tem a unidade, marca e categoria. Então, facilita muito o cadastro, né? Eu trabalho tudo com unidade e não vou controlar a marca. Então, bota ali a unidade como padrão, cria uma marca padrão e vai embora. Tipo, ó, se eu estou cadastrando aqui uma nova marca, quero botar ela como padrão, cadastra a marca como padrão aqui, ela vai estar sempre pré-selecionada. Aqui tem a parte de imagens, que eu já comentei lá em cima, né? Mas a gente fez bastante melhoria na parte de definir a imagem principal do produto, na seleção, na área de recorte e também na exclusão, né?
E a imagem agora principal, tá? É um toque simples, mas é interessante, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente marca a imagem principal aqui deixa sempre por primeiro na galeria, né? E tem essa estrelinha aqui, né? Para dizer que é a imagem principal. Tem um aviso duplo, né? Para bem dizer, mas a primeira sempre é a principal, né? Então, se eu vier aqui marcar essa como principal, ela vai ficar por primeiro e ficar com a estrelinha ali. Vamos lá. Tá, depois produtos tem algumas outras coisas interessantes aqui que vocês podem olhar depois. Vamos para a parte fiscal. Fiscal, a primeira parte interessante é para notas com parcelamento, né? Agora é possível visualizar as faturas dessa nota aí. Vamos ver um exemplo aqui. Vou ter que fazer uma, mas não tem problema. Maria. Ó, vamos botar, por exemplo, um pagamento parcelado aqui, ó, em 3 vezes. Ó, ele ficava sempre só o parcelado aqui 3 vezes, não dá para ver as vezes, né? Agora a gente consegue ver as vezes que foram as parcelas que foram geradas, né? E vou botar um outro destinatário aqui. Letícia. Mas, senhor. Bom, aqui aparece os parcelamentos, né? E se tiver já a nota transmitida que ele gerou o documento a receber, pode clicar aqui e ver o documento também, ver a situação, se está aberto, se está quitado, né? Então isso facilita bastante a tu ver dentro de uma nota, né? Quais são os documentos que foram gerados. E também, já me adiantando aqui na parte financeira, a gente adicionou a possibilidade de tu ver também a nota do documento. Então, esse documento aqui é de uma nota, né? Então, tu pode clicar aqui e ver a nota dele, né? Então, aqui está a nota daquele documento. Olha, aqui vão estar as parcelas, né? Que nem eu mostrei antes, né? Então, tu pode clicar aqui e ver a parcela também, né? Por dentro do documento também agora tem a opção ver nota aqui, né? Então, tu clica aqui e vê a nota. Tudo isso para aumentar, né, a interação entre os módulos da ferramenta. Legal, aqui tem uns outros itens mais simples, tá? Então, vou comentar alguns apenas, tá? Tá. Esse aqui, ó, interessante, que agora é possível selecionar cenários fiscais de saída, informar preço de aquisição ou custo para cenários fiscais de saída, né? Tipo, eu quero fazer uma nota de saída de perda, uma nota de devolução. Então, tu pode usar outros tipos de preço. Melhorias de performance na geração de dados para contabilidade. Esse aqui também a gente fez uma melhoria na parte de vínculo do código de barras do produto do XML com o cadastro, tá? Que agora, quando tu cadastra um produto pelo XML, ele já aparece o código de barras lá, né? Se tiver. Aqui é basicamente isso. Vamos passando, senão nós vamos demorar demais. Vamos lá. Indo para a parte do PDV. Primeiro item interessante é a parte de mensagens, como eu comentei ali, tá? Então, agora as mensagens, quando não encontro o produto, por qualquer motivo, elas são mais claras, né? E nós também adicionamos a possibilidade de informar observações de item e operação no PDV. Né? O que é isso? Aqui no PDV agora é possível colocar uma observação num item, né? Que é esse balãozinho ali, né? Ela aparece aqui embaixo e sai nas impressões depois, né? Então pode fazer para cada item, né? E também na operação, né? Fica aqui na config rápida, onde fica as configurações rápidas da informação, da operação, desculpa. Tem um campo a mais aqui que é a observação da operação. Então isso sai nas impressões e tudo mais, né? Se emitir pedido ou consignação por aqui, da mesma forma. Tá? Pois aqui teve umas coisas de melhorias de filtros, permissões de acesso, assim por diante. Quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha. E esse aqui é só a impressão
observações do item do pedido que não saía, né? Ficava só registrado no pedido, mas não saía na impressão, agora sai na impressão também. Legal. Vamos para a parte financeira, que a gente fez bastante coisa, tá? Principalmente na questão de datas de quitação, tá? Mas eu já vou chegar lá. Primeiro item é relativo a movimentações de contas bancárias, né? Agora é possível fazer movimentação manual. Vamos dar uma olhadinha lá. Configurações, contas bancárias. Então agora nós temos nos 3 pontinhos a opção de ver o sumário ou fazer movimentação de valores, né? Movimentação é fazer entrada, saída ou transferência, né? Então tu pode ter entrada, saída ou transferência. Se formar transferência, tu vai ter que escolher uma conta de destino, né? Isso pode ser feito aqui pela listagem, né? Ou pelo sumário, né? Se eu já tiver lá no sumário, né? Agora tem essa opção aqui também que eu posso fazer a movimentação por aqui. Por exemplo, vou fazer uma saída de R$5 de taxa. Aí ele já lançou agora um movimentinho, né? Uma saída de... Então, movimentação manual de contas bancárias. Este outro item aqui é na listagem de documentos. Tá? Então, o que temos de legal aqui? Principalmente para a parte de quitação, né? Então, vamos mostrar direto lá, que eu acho que é mais fácil. Aqui na parte financeira. Agora aqui nos documentos financeiros nós temos uma coluna a mais, que é a coluna de valor pago. Né? Tem identificação de cores também, né? Então se está preto aqui, não foi feito nada ainda. Se está verde, já foi pago tudo. Se está amarelo, foi pago parcialmente. Se tiver vencido, aparece vencido aqui, fica vermelho os valores, né? Também. Agora é possível também expandir cada linha do documento aqui para ver os lançamentos. Então, por exemplo, esse aqui teve um pagamento de... Ele é 92,37, teve um pagamento de 50, sobrou 42,37. Então, a gente pode expandir aqui e ver, ó, que esse pagamento no dia 11/6 de 50. Então, ver todos os lançamentos, né? Também é possível fazer o filtro mais correto aqui da parte de quitação. Até a versão anterior, esses filtros de quitação aqui, eles eram por apenas quitação completa do documento, né? Então se o documento já tinha sido quitado, agora ele pega pagamentos parciais também. Então, se eu quiser ver tudo que foi quitado no período aqui que eu estou filtrando, né? Então aqui ele vai trazer os valores que foram pagos, inclusive os que não são quitações integrais, tipo esses aqui, ó, né? Então dá para ver perfeitamente por aqui. E nós mudamos também a parte de resumo, tá? O resumo agora ele é um pouco mais dinâmico, né? Mais fácil de enxergar. E também leva em consideração essas quitações aí, como eu mostrei, né? Então, agora ele é separado em entradas, saídas e saldos, né? Então, vamos pegar um exemplo da entrada. Eu tenho 240,80 de entrada. Desses 240,80, né? 42,37 está a receber, ou ainda não recebi. 198,43 eu já recebi, e a diferença é 156. Né? E esse gráfico é a relação entre o a receber e o recebido, né? Ou entre o a pagar e o pago. Né? Então, esse gráficozinho aqui, esse resumo, ficou bem interessante e bem fácil de ver os valores. Né? Então, suponhamos que no meu exemplo aqui que eu filtrei data de quitação e nesse mês de junho aqui, o que eu recebi já em junho? É isso aqui, né? Filtrar por data de quitação, o que eu já recebi é esse valor aqui, resumidamente. Esse aqui é o que eu deveria, o que falta, que eu tenho a receber ainda, né? E aqui está a diferença. Então ficou bem bacana, bem fácil de ver, tá? Sempre lembrando que também é possível, para quem quer ver essas informações mais detalhadamente, usar o dashboard de fluxo de caixa aqui, né? Então, também pode ser usado com esse mesmo intuito. Ok? Então, tudo que eu falei é o que está escrito aqui já. Bom, vamos para relatórios e dashboards. Primeiro é o dashboard, tem um dashboard novo que é o de calendário, tá? Isso a gente colocou como dashboard aqui, tá? Então,
Talvez a gente mude futuramente a localização, né? Que é o calendário mesmo que a gente vê pela home, ele fica aqui em dashboards também. Esse aqui é um item também simples, mas interessante, que agora todos os relatórios em PDF, eles exibem os filtros que foram utilizados lá no cabeçalho, tá? Então, se teve filtro de período, por categoria, por marca, ele exibe todos os filtros. No relatório financeiro, a gente fez a mesma melhoria que eu comentei da listagem para os pagamentos parciais do tipo quitação, né? Então, vamos dar um exemplo lá. Nos relatórios financeiros, quando a gente usava a opção data de quitação, ele filtrava só os documentos 100% quitados, né? Agora, quando usar esse tipo de data de quitação, ele vai pegar todos os pagamentos parciais também. Então, que nem a gente fez lá na listagem. Beleza, agora aqui tem só mais alguns itens mais simples. E vamos para a parte de configurações também. É uma só que é interessante comentar, né? Que é relativa ao cashback. Deixa eu mostrar lá. O nosso cashback tem uma configuração de dias de bloqueio, né? Vamos mostrar aqui. Filiais, configurações comerciais aqui. Quando a gente configura o cashback, é possível colocar dias de bloqueio, que basicamente diz, né? Quanto tempo aquela valor de cashback que eu, por exemplo, gerei hoje numa compra, ele fica bloqueado para eu poder usar, né? Por padrão é zero, né? Ou seja, tu gera o cashback, ele já fica disponível na hora. Tá? No entanto, a gente sempre lançava ele bloqueado mesmo como zero, né? Porque tem uma rotina que processa e gera os cashbacks, né? A partir dessa versão, se a quantidade de dias de bloqueio tiver zero, ao gerar um cashback, ele já fica disponível na hora para ser utilizado. Ok? Que é um cenário bem comum, né? Então, esse é um exemplo. Legal, isso é do gestão. Vamos lá, passada rápida no e-commerce aqui também. Bastante coisa, tá, galera? Eu vou focar só nos principais, tá? Primeiramente, isso aqui envolve a parte de configuração, né, do e-commerce. Então, a gente melhorou um pouco a organização das telas, ficou mais fácil de fazer, né? E também acrescentamos possibilidades de informar cor de fundo e fonte para todos os tipos de botão, né? Para cabeçalho, para rodapé e para o menu também, né? Cabeçalho e rodapé até já tinha, a gente acrescentou o menu principal também. Vou dar um exemplo aqui. Lá na configuração do e-commerce. Então, nós separamos a seção de aparência e a seção de páginas. Elas eram uma seção só e tinha duas abinhas aqui, né? Então, não era muito intuitivo. Então, agora tem a aparência numa seção aqui e as páginas disponíveis em outra, né? E aí, aqui na aparência, agora é possível, como eu já comentei, né, ter cor de fundo de cabeçalho e rodapé, né? E também do submenu. O submenu é este aqui, né? Esse aqui é uma loja de exemplo aí que a gente mexe bastante, brinca e coisa e tal. Então dá para trocar a cor de fundo em cima aqui, essa cor de fundo do menu aqui, a cor da fonte do menu, né? Cor de fundo e fonte desses botões, do rodapé também, fundo e fonte, né? Então dá para customizar com todas as cores agora. E na seção de páginas a gente também melhorou. Antigamente eram uns bloquinhos, tu clicava e arrastava para o outro lado. Aqui agora é mais simples e direto, né? Tu quer habilitar, clica no botão aqui, não quer, desmarca e para configurar é no botãozinho de configuração. E também dá para arrastar e soltar, né? Se quiser trocar a ordem dos blocos. Legal. Na homepage a gente fez algumas mudanças visuais da home, né? Aumentamos um pouco o cabeçalho, reduzimos o menu para ficar mais proporcional, né? E, cara, aqui eu vou comentar só mais um item aqui, que é este aqui, ó.
que é na seção loja, nós acrescentamos todos os filtros dinâmicos agora por atributo de produto. O que é atributo? É cor, tamanho, né? É o que gera grade, ou atributos de classificação, que são esses aqui, né? Vou pegar aqui no... Os atributos são ou os que geram grade, né? Ou os que a gente adiciona como classificação de produto mesmo. Esse aqui não tem nenhum, né? Mas... E agora todos os filtros, as lojas têm filtro por isso aí também, né? Então a seção loja aqui, esse aqui é o meu exemplo. Agora tem filtro, tinha filtro só por categoria e marca, né? Agora tem os filtros por atributos também. E esses atributos, obviamente, que são só os atributos dos produtos que estão na loja, né? Então, se eu quero filtrar por uma cor específica, né? Então, tu pode vir aqui, marcar aqui. A gente fez um pouco diferente também de que outras lojas têm, né? Que tem muitas lojas que tu clica aqui, né? Na opção de filtro, ele já filtra automático, né? Aí o que acontece? Tu clica em filtrar, filtra tudo, aí tu perde o lugar onde é que está o filtro, aqui tem que ficar rolando aqui de novo. O nosso agora aqui tu pode escolher todos os filtros que tu quer, clicando aqui, e depois quando estiver satisfeito, clica em aplicar filtros que ele vai filtrar exatamente o que tu quer. Aí depois, se tu quiser, pode só desmarcar, remover os filtros, ou clicar em cima, aqui em cima e limpar tudo, né? Beleza? Mas o e-commerce é resumidamente isso aí. A gente fez também uma melhoria muito importante, que está aqui, tá? Que é em relação aos usuários, né? Como a gente tinha o nosso e-commerce estruturado em conceito de marketplace, né? Então, um usuário ele poderia estar com um login, estar em vários e-commerces, né? Mas isso acabava gerando um pouco de confusão, né? Então, agora o usuário ele é por e-commerce. Então, se eu, como usuário, comprei nessa loja aqui, se eu entrar numa outra loja que seja do Mothershop, é um outro login, outro usuário, como qualquer e-commerce independente, né? Essa questão aqui das cores, vamos dar exemplos aqui, ó. Eu até anotei de uma loja de parceiro aqui, de um cliente, que ficou legal, ó, que é um conceito que eles usam de forma diferente. Ó. Por exemplo, aqui no meu menu eu botei cor clarinha, né? E o cabeçalho é uma outra cor. Né? E aí esse cliente aqui não, já botou o menu da mesma cor e só trocou a cor do fundo, né? Então são possibilidades de configuração que tem, né? Então, eu quero, sei lá, botar o cabeçalho branco e o menu escuro. Não é possível fazer tudo agora. Mas é isso aí, pessoal. Ah, falei bastante, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Lembraram de alguma coisa do loja, alguma coisa do shopping? Só perguntar que estamos disponíveis. Enquanto vocês vão pensando aí, só para comentar, tá? O principal item da próxima versão do Mothershop vai ser o módulo de ordem de serviço. Tá? Então, nós vamos ter um módulo adicional, que é para emissão de ordens de serviço. Pro e-commerce, nós vamos ter também um novo player de pagamentos, né? Que hoje, para cartão, que hoje nós temos o Safe to Pay, nós vamos ter um novo também. E é isso aí. De grande, coisa grande, são esses dois módulos aí. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Tem uma pergunta aqui, previsão para ter um usuário da parte de fiscal de contadores. Nós temos isso anotado, sim, que é para essa parte aqui, ó. Vamos lá. Parte de gestão contábil aqui. Opa. Que hoje, onde gera os XMLs para enviar para o contador, né? Ele gera um link para tu compartilhar, né? Nós temos uma atividade anotada para transformar isso aqui num dashboard, né? Onde tu vai poder ver os valores totais e valores por imposto e coisa e tal, né? E compartilhar diretamente por aqui, tipo pelo WhatsApp, né? E
vai ter um usuário que vai poder acessar, que é o usuário contador, aí, que o Lucas está comentando, que vai acessar só essa seção aqui, né? Então, quando ele fizer login, ele já cai direto nessa parte aqui. E nós temos também anotado para fazer para versões futuras de gerar automaticamente essa gestão contábil aqui, né? Então, o contador nem precisaria acessar, né? Ele iria receber uma vez por mês lá o link para ele já baixar toda a informação. Eu acho que não vai ser para a próxima versão, tá? Que a versão no mês, a gente vai fazer uma versão no mês 7, tá? Por causa do módulo de OS, né? Esse aqui vai provavelmente ficar para o outro, tá? Acho que não vai dar tempo de fazer para essa versão 7. Mas vai ser entre 7 e 8, Lucas. Então, até agosto, setembro, por aí deve ter já. Sobre essa questão dos usuários aí, Lucas, depois vamos conversar no particular, tá? Aqui não é o evento para a gente falar sobre isso. Mas vamos conversar sim, sem problema. É importante a gente entender os cenários dos parceiros aí. Essa questão, tá, só para reforçar, tá? A política é por usuário e não por dispositivo, sim, né? Só que, obviamente, que daí abre brecha para que tu tenha um mesmo usuário sendo usado por vários usuários diferentes, entendeu? Então, a gente precisa achar um meio termo para isso, né? Então, essa questão de sessão do usuário é uma opção. Mas ok, isso a gente pode conversar. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Fiquem à vontade. Deixa eu perguntar um feedback para vocês aí, inclusive. Ah, já é 2 versões que a gente faz o evento tanto do loja quanto do shopping num único dia, né? Vocês acham que é interessante a gente manter esse formato ou melhor fazer separado? Fazer um dia para loja, um dia para o shopping, né? Porque daí fazendo os dois juntos, a gente acaba meio que atropelando, né? Os dois, e fica um evento mais longo, né? Então, se vocês acharem melhor, a gente pode voltar a fazer numa semana de um produto, na outra semana do outro, né? E aí a gente consegue fazer com mais calma, né? Não fica um evento tão longo. E a gente consegue abordar melhor dúvidas, perguntas, né? Já temos 2 opiniões aí. Mas ok, a gente não precisa responder agora, tá? Depois, se vocês quiserem mandar ali no grupo dos parceiros ou mandar para o pessoal pros gestores de conta aí, podem nos mandar, que a gente vai fazer o que ficar melhor para todo mundo, tá? Para a maioria, pelo menos. Beleza? Já que falamos do loja e do shop, agora vamos começar o evento do Moderlog, tá? Então, vamos falar sobre as novidades. Tô de brinks. É isso aí. Uh, Beleza, pessoal? Queria agradecer a presença de todo mundo, tá? E continue nos passando sempre os feedbacks. Eu sei que é bater na mesma tecla, mas eu gosto de falar, tá? Que praticamente todas as melhorias que a gente faz são sugestões de vocês, tá? Algumas a gente dá umas viajadas aqui e faz por conta própria, mas a grande maioria é sugestão de parceiros, tá? Então, continue nos mandando aí que é assim que a gente cresce junto, tá? Vocês nos dando dicas, a gente fazendo e acertando e errando em conjunto, tá?